que aconteceu uma coisa polêmica, hein, gente? Polêmica agora. Referente a tesão de vaca. Te lembra alguma coisa? Ai, polêmicas, meu Deus. Não, Foi sabe por que quando isso? sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque, assim, há um tempo atrás, eu trabalhava com um outro pessoal e eu entrevistei o Miami. Eu entrevistei ele. E eu nem não fazia ideia que era você, soube disso agora mesmo, não fazia ideia. Ele não falou nomes também, ele contou a situação, né? A gente tava falando, né, sobre as vezes que ele foi cancelamento. Ele foi cancelado dessa Cancelamento. vez. Eu perguntei, tá, mas o que que aconteceu, tal? Aí ele pegou e falou da questão ele falou, um sexy shop me patrocinou, e aí tinha um produto chamado Tesão de Vaca, que é um produto que tem, sei lá, taurina, essas coisas assim, que ativa a circulação e que dá vontade de transar mediante o sexy shop. E aí ele pegou esse produto, sem instrução de ninguém, nem nada, sem pensar, fez um stories falando, aí Uhum, galera, se vocês estão com dificuldade, sei lá, de levar a mulher pra cama, não sei o quê, bota uhum. esse produto aqui na bebida, que você vai conseguir o que você quer, tá? Tipo, querendo dizer isso. E, puf, acabou com a vida, né? Sim. Cancelado de todas as formas e tal, e tal, e tal. Então, assim, o que que eu penso, né? Eu gosto sempre de avaliar todas as questões, os dois lados, ouvir as pessoas, eu acho importante isso, né? Então, eu ouvi essa parte dele, ele falando isso dessa forma. Infeliz, né? A forma como foi, porque, né? Pode interpretar como quiser e tal, mas assim, não foi droga que ele botou, foi esse negócio de tesão de vaca. Mas depois eu assisti e vi o teu vídeo, e aí eu achei uma coisa interessante. Que ele te chamou para uma live, ficou na live depois que tu saiu, e começou uma conversa com um cara falando totalmente diferente do que ele tinha conversado contigo. Aham, Tipo, falei, meu, o aham. que que tu pensou sobre isso na hora, assim? Como é que foi essa história? Conta pra gente. É que, tipo assim, ele fez essa propaganda, mas eu não conhecia ele, eu não seguia. Mas não era por mal, era só porque, tipo, não tinha chego na minha bolha, sabe? E aí, Sim, como eu sim. fazia muito conteúdo de feminismo e tal, começaram a me mandar esses stories dele, me encaminhar e falar: Meu, tu viu isso daqui? Olha isso, blá blá blá. Meu. Daí eu fui ver os stories, daí eu fiquei: Meu, que merda, né? Não sei o que e tal. Aí, beleza. Daí eu pensei: Cara, se fosse eu no lugar dele, eu não ia querer que as pessoas me xingassem, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então, o que que eu fiz? Chamei ele no privado e Uhum. falei: Oi, fulano, tudo bem? Me mandaram isso aqui. O pessoal tá comentando bastante no Twitter. Eu, como mulher, achei que não foi legal tu falar isso, Sim. porque pipipi, popó. Expliquei. Aí, ele, beleza, ele, não é que ele não ligou, mas tipo, ele falou: Ah, ok, tá, ok. E aí, nas horas seguintes, continuou repercutindo no Twitter. E pá, 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 o negócio viralizando, viralizando, viralizando. Ele Aí foi era super umas. cancelado com esse negócio Muito. aí. Era umas 6 da tarde, eu acho. Aí ele me chamou de novo e falou. Perguntou se eu podia fazer uma live com ele. Nas palavras dele, eu ensinando e ele aprendendo. Porque ele queria entender o erro dele e tal, 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 Uhum. tal. Aí Uhum. eu peguei e falei, beleza, mas eu nem pensei. Não, sabe? Tipo, Sim, tu foi só aceitei na hora e. Beleza, a live ia ser naquele mesmo dia. Eu fiquei nervosa. De uma forma, meu Deus, porque eu fico nervosa com polêmica, sabe? Aí pesquisei um monte de coisa, botei lá fatos numa agenda, me preparei, tudo para aquela live. E aí ele anunciou a live e eu também. Então a Uhum. gente tinha umas 1.000 pessoas assistindo ao vivo. E metade era seguidor dele, metade minhas seguidoras. Uau. Que eu levei pra aquela live junto, Putz, porque uma galera, hein? porque elas queriam ver. Aí, beleza. Esse foi o nosso combinado. Eu fiquei lá na live falando. As pessoas falaram mal do posicionamento dele, porque ele tava, tipo, fumando vape enquanto eu falava, tava bebendo. Mas, enfim, acho que cada um tem o seu jeito, sua personalidade. Eu Sim. fiz a minha parte, é isso aí. Só que aí, quando eu saí da live, eu não sabia que ele ia continuar a live com as minhas seguidoras ali assistindo ainda. Eu Putz. achei que eu ia sair e a live ia terminar, porque a Terminar. gente não tinha falado nada sobre o pós, enfim. E aquele público ainda tava ali. Então a metade do público que eu levei ainda tava ali vendo o que ele tava falando, por minha causa, entendeu? Sim. E aí entrou essa outra pessoa que falou um monte de coisa chula, um monte de coisa ofensiva, um monte de coisa escrota pra caramba, assim, Mas sabe? que tipo de coisa, assim? Ai, falou que, tipo, ai, essas. Ai, eu nem lembro direito, mas era tipo, essas minas aí, essas leoa que ficam. Ele falou alguma coisa cheiradora de lança? Tiradora de lança,
não sei o quê, que dá no carro, umas coisas aí, e depois quer reclamar, que os caras botam tesão de vaca, como se, tipo assim, uma coisa justificasse a outra, enfim, como se a mulher fazer sexo com quem ela quisesse justificasse alguém colocar qualquer coisa no copo dela sem o consentimento dela, enfim, falou um monte de coisa assim. Só que eu não vi, porque eu tinha saído da live, e pra mim eu saí e acabou. Aí passou uns minutos, começaram a me mandar mensagem, meu, tu viu o que o nego o que o fulano falou, tu viu que não sei o quê. E aí, tipo, meninas falando que gatilhou elas, porque elas já sofreram algum tipo de abuso, alguma coisa, e meninas, enfim, tiveram crise de ansiedade. Elas ficaram ouvindo. Ficaram ouvindo. E aí foi muito ruim pra mim saber que eu coloquei as minhas seguidoras nessa situação, entendeu? Sim, que mas sem saber, né? Sem saber, mas chata. Tipo, eu fiquei pé da vida, não porque, tipo, falou de mim, foda-se. Mas, tipo, porque... Pela forma como foi estratégica. E, tipo assim, como ele afetou o meu público, entendeu? Porque eu me importo com o meu público e eu cuido do meu público com unhas e dentes. E aí eu fiquei braba demais. Aí eu até chamei ele, falei, tipo, meu, por que tu fez isso comigo? Porque eu confiei em ti. Daí ele pediu desculpas, ele falou que ele era muito fã dessa pessoa que entrou, por isso que ele deixou entrar. Enfim, toda essa questão, ele explicou aí o lado dele. E aí eu falei que tá, então já tinha passado, né, fazer o quê? Mas foi uma situação bem... que até hoje as pessoas associam ele a mim por causa desse episódio. Por causa desse episódio. Eu realmente vi, né, ele falando sobre isso, né, eu falei, porra, ele foi cancelado, perdeu o patrocinador e tal, a gente sempre pensa, né, a pessoa passa por momentos, às vezes, necessários aí para ver se aprende, né, para ver se evolui, se vai para frente, né, cada um nos seus desafios, digamos assim, de vida, né. Sim. E quando a gente fala sobre essas questões de festa e balada, porra, isso é uma coisa que, assim, como eu tenho uma forma de ver a vida mais, tipo assim, olhando para o ser humano e para a atitude do ser humano. Então, eu não fico protegendo o homem ou a mulher, a criança não, criança eu sempre protejo, mas assim, sei lá, o negro ou a gorda ou a magra ou a alta. É o ser humano. Eu olho a atitude do ser humano e a gente vai falar sobre essa atitude do ser humano. Então, às vezes, as pessoas vão ver meus vídeos, ela é feminista. Às vezes, ela é machista. Ela é cristã. Não, ela é ateia, que fala ateu. Ateia. Ela é da direita. Não, ela é da esquerda. Por quê? Porque eu crio justamente essa confusão mental nas pessoas que me seguem. Porque a gente não é só uma coisa. A gente não tem que ser rotulado só uma coisa. Sim. Então, quando você tem a comunicação e é uma arma tão importante nas suas mãos, eu acho que a sensatez de falar sobre as coisas da forma como são é primordial. Eu não posso ficar fechado numa bolha e defendendo ela acima do bem e do mal e achando que, tipo assim, vamos dar um exemplo hoje, política. Porque o Bolsonaro, 100% Bolsonaro, que ele é mito, que não sei o quê, que não sei o quê. Tipo, sabe, essas coisas, assim, elas me incomodam porque a gente, primeiro que não pode olhar um político como se fosse um mito, mas a gente precisa tentar entender o que acontece nos bastidores, mesmo que você tome uma posição e tem todo o teu direito, mediante os teus valores, você precisa cobrar e entender que aquilo não é 100% certo. Porque quando eu protejo somente uma bolha, seja feminista, seja bolsonarista, seja esquerdista, eu fico cega para o que realmente acontece ali. Isso é muito foda. Exatamente. É muito, me incomoda muito isso. E as pessoas que me seguem, elas me cobram muito isso, porque elas querem que eu fale o que elas querem ouvir. Mas eu não falo o que elas querem ouvir, porque eu falo o que eu sinto. E assim, ó, é muito complicado a gente ter esse posicionamento, porque eu penso muito parecido, eu sempre gosto de escutar os dois lados, até porque jornalista, né? Jornalista é obrigado a escutar não só 2, 3, 4, 50 lados da história, se tiver. Então eu meio que trouxe isso da profissão pra mim. Por isso também que eu aceitei fazer essa live com ele naquela época. Eu fui muito criticada por algumas pessoas, porque falaram, por que tu vai fazer essa live com esse cara? Tu vai dar palco pra ele. Olha só, tu tá dando engajamento pra ele, tu tá dando abertura pra ele falar depois do que ele fez. Só que, tipo, não faz sentido eu fazer coisas que não condizem com os meus valores. Então eu pensei, cara, se ele pediu uma chance pra tentar se redimir, pra tentar aprender, pra escutar o que eu tenho pra falar, quem sou eu pra negar? Se ele fez merda depois, aí já não pelo menos a minha parte eu fiz, o que eu podia fazer, eu fiz, entendeu? Eu acho que tá certo. A gente sempre tem que seguir o nosso coração. Se o teu coração é esse, né, da sensatez, de olhar os dois lados e tal, e mediante a toda uma situação, você acaba tendo uma opinião, né? Então, por exemplo, lá atrás, várias vezes eu acabo fazendo isso, indo contra a manada, né? A gente tem o efeito manada e eu sou a pessoa que vou contra. Vou contra em que sentido? Pedindo para as pessoas frearem, pedindo para elas se controlarem. Porque eu vejo que, por exemplo, quando lançou lá atrás a questão da Mari Ferrer, que
foi estupro culposo, hashtag estupro culposo, milhões de pessoas começaram a divulgar isso, eu percebo que as pessoas fazem isso, elas não fazem por mal. A sociedade, ela age justamente porque ela quer proteger, ela tem esse instinto de proteger, de cuidar, de justiça. Então, pô, se eu vi que uma menina passou por isso, eu vou proteger essa menina. Se eu vi que uma criança está berrando no colo da mãe, eu vou proteger essa criança. É por uma questão de proteção. Só que, muitas vezes, essa proteção, se você não avalia realmente, não para estudar, não olha o que aconteceu, você acaba sendo injusto com uma outra pessoa, né? Uhum. Você não acaba não sendo justo com nenhum dos dois. Acaba virando tudo uma merda. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito, né? Porque aquele caso da Mari Ferrer tem mais ou menos a ver com essas questões que acontecem hoje dentro de festas e baladas. E eu já vivi muito essas festas e baladas. Eu estou há 10 anos solteira. Então, eu sei que, querendo ou não, não é um lugar de gente de santo ali dentro, né? Então, eu acho que, como eu sou uma pessoa que gosto muito e acredito muito na postura do ser humano, eu acho que a postura de um homem e de uma mulher dentro de uma balada, você respeitar, né? Respeitar a individualidade do outro, seja o homem ou a mulher, os dois terem esse respeito, isso de repente ajuda muito mais. Porque o resto, querendo ou não, é muito difícil de provar. E aí, que nem eu falo pra minha filha, se é difícil de provar, cara, não deixa chegar lá. Entende? Infelizmente, a gente tem que ter uma postura de cuidado. Porque depois, cara, é tua palavra contra do cara e sabe lá Deus o que aconteceu e é foda pra caralho. Exatamente. Se a pessoa tem dinheiro, não importa o que ela fez, não vai acontecer É nada. foda.